Olá, eu sou Silviane Del Conte Cury, sou mentora, consultora de negócios, de projetos, de startups e hoje eu vim dar algumas dicas para vocês a respeito de como abrir uma empresa, em que momento é interessante, então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, quando você pensa em abrir um negócio, você aí que está no seu plantio, está na colheita, você está se preparando de alguma forma com o João Mariano, para produzir os alimentos, produzir as hortaliças ou frutas ou comercializar. Eu não sei em qual etapa você está e nem qual foi o modelo de negócio que você escolheu. Então nós vamos ser bem amplos. Se você precisar de uma dica mais específica, daí a gente conversa depois em particular. Mas o que é primeiro, quando eu penso em abrir um negócio, é só eu colocar as verduras, produzir, lógico, né, que o João já contou para vocês, é só eu produzir as hortaliças, as verduras e colocar para vender, ou eu preciso de alguma forma ainda tomar algum outro cuidado? O que eu preciso fazer? Então, a gente vai empreender, a gente precisa pensar, é só um sonho, eu vou dar conta, o que mais que eu preciso para continuar? E as pessoas dizem, olha, é muito difícil. Não é muito difícil, mas também não é muito fácil. Não é um processo que você pega uma varinha de condão, estala e ela resolve os seus problemas. Vai ter alguns degraus que você vai precisar subir, mas é importante você conhecer qual é a cidade que você está, o bairro que você está, para quem você pretende vender. Então são informações iniciais que você precisa saber. Se você vai ter pessoas ajudando você ou não, se você vai precisar de pessoas para fazer as entregas, como é que isso vai funcionar na vida do seu negócio, para saber como é que você se organiza. Então você precisa conhecer o mercado, conhecer os clientes, quais são os seus consumidores, onde você vai encontrá-los, para que depois você não tenha excedente de produção, porque é muito comum os empreendedores começarem a empreender, produzir o serviço ou o produto e depois ter excedentes de produção porque não se organizou para realizar essas entregas. Então, é por aí que a gente começa. Então, a primeira etapa, saiba o que é que você quer. Você quer vender só os produtos que você produz? Ou você quer vender também produtos de alguns amigos, de alguns colegas? Porque o tipo de organização que você vai precisar para cada uma dessas ações é diferente. Se você vai vender somente os seus produtos, você consegue vender na vizinhança, você consegue vender numa escala menor, porque você vai produzir também em escala menor. Agora, se você tem você e mais alguém, a sua produção é mais ampliada. Então é muito importante você saber quem serão as pessoas que estarão trabalhando com você, se vai ser só você, se vai ter mais alguém, para você ter uma noção do tamanho da tua produção e do tamanho do alcance que terá o teu negócio. Este planejamento é importante para que você tenha uma organização das vendas, do marketing. Você vai ter tempo de produzir e publicar nas redes sociais, ou qual é o outro meio de venda que você vai utilizar? Você vai fazer um delivery, você vai vender de porta em porta. Você precisa definir todos esses caminhos conforme você for fazendo a sua produção enquanto as suas mudas crescem, para que você tenha condições de saber por onde começar. Porque de repente, num belo dia, você está lá aguando as suas hortaliças e você percebe que já está na hora de fazer a colheita. Para quem eu vou vender? Então pensa enquanto elas crescem, né? Que o prazo não é grande, mas pensa direito quem são as pessoas que você vai atender, como é que você vai chegar até elas, se vai ser pelo WhatsApp, se vai ser pelo Facebook, como é que você se organiza, quem vai fazer as entregas, se você tem quem faça para você, se você vai contratar alguém, como é que você vai pagá-la. É pensar em algumas coisas básicas para que você possa crescer, porque a intenção não é te assustar, mas para que você tenha condições realmente de que seu negócio expanda. E é importante
considerar, e eu vou falar importante muitas vezes, porque realmente é assim que as coisas se organizam, mas é muito importante você considerar o planilhamento de despesas, quanto eu gastei de sementes, de insumos, de horas. Eu preciso colocar toda a minha despesa e esse planilhamento é essencial para que você tenha uma noção do custo, porque a gente não vai se basear no custo do mercado, a gente se baseia no custo daquilo que a gente tem para saber se é viável continuar produzindo daquela forma, ou se eu preciso reduzir alguma coisa em horas ou em a maneira como eu estou utilizando as sementes. Isso aí é o pessoal da agronomia lá que vai te ajudar, mas é pensar em como é que eu otimizo, eu melhoro o uso dos recursos que eu tenho. Então essa planilha é essencial para que você saiba qual é o valor mínimo que você pode comercializar um produto seu, para que não haja prejuízo, porque em outras áreas, principalmente onde a gente lida com muita matéria-prima, é muito comum os pequenos empreendedores falirem logo cedo porque não fizeram essas contas. E não é deixar para depois, é colocar tudo no papel. É água, se precisou de energia para uma irrigação, para alguma coisa, é colocar tudo no papel. Quanto eu vou gastar e quanto eu estou gastando depois de combustível para entrega ou de impulsionamento nas redes sociais, tudo o que você for gastar precisa estar embutido na sua planilha de custo, seja como risco, seja como lucro, seja, você precisa ter tudo isso garantido ali, anotadinho na ponta do lápis, tá? E aí você pensa, tá, meu negócio está crescendo, eu preciso agora fazer a emissão de notas fiscais, porque eu comecei a vender para um grande restaurante da cidade e ele não compra se não tiver nota. Ou de repente participar de uma licitação pública para fornecimento para produtores, né, da agricultura familiar. Mas como é que eu faço isso? Por onde eu começo? Então existem algumas siglas que são muito comuns a gente ouvir por aí, que é o MEI, a AME, a EI, a EIRELI, a EPP. Então são várias siglas. Eu vou explicar assim muito resumidamente para vocês aonde cada uma se aplica e o que é e quais poderiam, vai depender muito do teu negócio, mas quais poderiam ser as melhores para que você faça o seu negócio ter a condição de emitir uma nota fiscal. Mas antes disso é importante vocês saberem que para chegar nesses registros você precisa de algumas autorizações. Cada município autoriza de uma forma diferente. Então, depende muito onde você está. Não posso falar pelo município onde eu estou. Eu preciso falar para vocês. A gente tem visto as prefeituras criarem, no Brasil afora, a Sala do Empreendedor, que lá tem um programa do governo federal rodando chamado Voa MEI. Ele acontece em parceria com o Sebrae, e ele dá algumas orientações. Caso você não consiga compreender todo esse processo e não saiba por onde começar, de repente ir até lá e solicitar algumas informações pode ser legal. Então é pensar como é que você vai fazer para abrir o seu CNPJ. Então esse CNPJ é a Receita Federal que emite. Para o MEI existe um portal do empreendedor do governo federal que faz esse processo todinho online, mas precisa ver se no MEI, porque o MEI é um microempreendedor individual, é uma única pessoa executando uma atividade e entregando, mas existe lá dentro do site uma lista de atividades que podem ser enquadradas no MEI, ou seja, o que não está ali não pode ser MEI. Tá? Então vocês precisam verificar se para MEI ou para empreendedor individual as atividades são permitidas para que sejam realizadas o que você faz hoje dentro da produção de hortaliças. Se for o MEI, a prefeitura vai emitir um alvará
automaticamente, porque saiu uma legislação há cerca de uns 10 dias atrás, bem recente mesmo, facilitando a abertura de empresas desse porte, que é o microempreendedor individual. Então isso facilita bastante. Se precisar de um alvará, você precisa saber, é muito importante, que daí são para as outras siglas, que o endereço que você vai dar para a pessoa ou para o site, seja onde for, precisa estar regular com a construção na prefeitura da sua cidade, porque senão ele bloqueia, atrasa a emissão. Então, assim, precisa ter o habite, precisa estar com tudo certinho para não correr o risco de você não conseguir a sua documentação de CNPJ. Por isso que é muito comum, às vezes, quando as empresas são um pouco maiores, a gente fazer locação de endereço, que existem em grandes cidades, né, em grandes municípios, empresas que alugam o seu endereço para emissão de endereço. Mas como o de vocês é produção específica, você precisa avaliar em que momento da sua venda você está, se é importante já tirar, porque a partir do momento que você define que você vai fazer um CNPJ, começam outras despesas que não estavam naquela planilha. Então é pensar, eu tenho como suprir essas despesas com o que eu vou receber, ou ainda dá para eu continuar de outra forma antes de eu me formalizar efetivamente? Porque o MEI, as despesas variam de 50 a 68 reais por mês. Ele te garante o INSS, ele te garante alguns impostos lá dentro já, né, o recolhimento de alguns impostos, que é tudo um pacote bem fechadinho, assim, para que não ultrapasse isso por mês, mas você também não pode ultrapassar o limite anual de faturamento. Ou seja, na emissão de notas não pode ultrapassar o limite de 81 mil reais. Se vender mais que isso num ano, em um ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Se você vender mais do que isso, aí eles já te reenquadram e os impostos são outros. Então, conforme a empresa vai crescendo, ela muda. Então, dependendo do ramo de atuação, o estado onde você está, o município onde você está, existem outras informações que são relevantes levar em conta. O tipo de atividade, se é permitida, naquele enquadramento. Por isso é importante você ter um contador, um contabilista da sua inteira confiança, mas de confiança mesmo, para que você possa esclarecer essas dúvidas pontuais. Vou tirar um CNPJ? Qual é o melhor para este momento que eu estou vivendo? Porque hoje, por exemplo, o valor para uma microempresa enquadrada no Simples, porque não é somente ME, MEI, EIRELI, Limitada, SA, que eu tinha comentado com vocês. Para cada uma dessas existe um tipo de regime tributário aplicável, ou seja, qual é o regime de tributação de impostos que vão estar dentro dessa sigla que eu escolhi. O MEI é aquele valor médio que eu comentei com vocês. A microempresa enquadrada no Simples, ela varia de 6% a 23%, dependendo do faturamento. Se for uma microempresa enquadrada no lucro real, é uma conta diferente. Se for uma microempresa enquadrada no lucro presumido, aí é um percentual fixo sobre o que se presume que foi o lucro. Então, depende muito de quanto você está faturando para ver se vale a pena, de como vale a pena. Hoje, o mais comum e o mais fácil tem sido o regime tributário, ou seja, quando você vai escolher como é que você paga os tributos para empresas pequenas, né, de faturamento até 360 mil no ano, tem sido o Simples, porque ele facilita, todos os impostos estão dentro daquele cálculo
Então só altera se por acaso você naquele período vender mais ou menos, né? Que é entre 6 e 15 e 23% que eu comentei com vocês. E o custo para abrir a empresa também vai variar. Tem as taxas do cartório, tem as taxas do contador e tem a taxa da junta comercial do seu estado. Então, são custos que você vai colocar. Então, pensa o seguinte, você tem os custos da tua produção. Aí, se você for abrir um CNPJ, você de cara tem os custos do contador, da taxa da prefeitura, a taxa da junta comercial e a taxa do cartório para registro do seu contrato. Então, de cara é isso. Aí, depois disso, você tem os impostos que você vai pagar sobre o que você vender, sobre o total do que você vender e como é que você vai fazer isso. Então, dentro da questão da agricultura e da produção de hortaliças, tem sido muito comum as pessoas trabalharem primeiro para ver se firma no mercado, ou como MEI, e aí na produção individual mesmo. Então você viu quais são as despesas que você tem, quais são os custos, na hora que você vai definir qual é o enquadramento da tua empresa, que você definiu ali, você tem que computar ainda essas taxas, né? Se for o MEI, que é o mais comum, você tem aquela taxa que varia dependendo do tipo da atividade que você colocou. Mas isso você faz pelo site. E quando se por acaso você optar pelo MEI, não se esqueça de verificar se você está no site correto. Existem alguns sites que estão vendendo o serviço de direcionar para o site do governo. Então tenha em mãos sempre a informação de que quando você for acessar um serviço do governo federal, que o portal do empreendedor é do governo federal, tem que ter lá no finalzinho, no lugar do .com.br, .gov.br. Se for outro endereço, tem que ser portal do empreendedor.gov.br. Se for outro endereço, você vai passar por dentro de alguma empresa que está vendendo o serviço de te direcionar para o portal. E a taxa de abertura de um MEI, por exemplo, não existe. Não existe nenhuma taxa que você você paga para abrir o MEI. Você abre e você começa a pagar impostos no primeiro mês. Só, você não tem taxa, tá? Mas a opção que você tem ou é procurar um contabilista, né, no caso de um faturamento maior ou de um número maior de pessoas envolvidas, ou você fazer o MEI para poder emitir inicialmente as notas fiscais para que você possa trabalhar. E aí, como eu comentei com vocês, depois do MEI vem o EI, que é o empresário individual, que também é muito parecido, mas o enquadramento dele é como se o MEI tivesse crescido. Ele passa daquele faturamento bruto anual de 81 mil para 360 mil. Então, a partir do momento que o seu faturamento amplia, o enquadramento já muda e as taxas e os impostos são diferentes, mas ainda são menores do que em outros patamares. Uma EPP é uma empresa de pequeno porte, é para faturamento até 4,8 milhões por ano. Se a gente vender tudo isso de verdura num ano, hein? Já pensou? As hortaliças viajando o Brasil afora, mundo afora. Aí tem que descobrir quais são as técnicas que nós vamos ter para que elas não esmoreçam nesse calor, não, né? Para a logística disso tudo, mas é um sonho. A Eireli é uma empresa, que é uma outra sigla, de responsabilidade limitada. É uma empresa individual de responsabilidade limitada. A diferença é que quando você vai fazer o seu contrato social, ela exige um capital social mínimo. Uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa, por exemplo, não tem essa questão do valor tão alto. O mínimo, você pode abrir uma microempresa ou uma EPP
com um contrato social de um capital social, ou seja, quanto é que aquela empresa começou em caixa, né, em dinheiro. Aí lá no contrato está escrito o valor. A Eireli exige que seja no mínimo 100 salários mínimos, então não é nosso caso aqui, é só para que vocês conheçam que existe essa sigla. A limitada é quando você tem mais sócios. Você tem você e mais algumas pessoas dividindo a empresa em fatias, em ações, que é assim que a gente chama. Então, tanto a limitada quanto a SA tem essa separação da sociedade, né? Que são sociedades. É um sócio mais outro sócio, então cada um tem uma parte. Não é um acordo extra contrato social, é um acordo no contrato social para o governo. As responsabilidades são das pessoas que estão dentro daquele contrato, responsabilidade de encargos, de impostos, de tributos, de tudo o que acontecer de certo e de errado na empresa. Então, quando a gente sai da MEI ou da EI, como eu comentei com vocês, é muito comum a gente partir, né, nós crescermos enquanto empresa, para a microempresa, que é uma empresa maiorzinha, né, que também é dentro de uma sociedade. Você pode ter os seus sócios, mas ela tem um faturamento médio anual de 360 mil. Então, são impostos diferentes, que aí no regime tributário, normalmente enquadrada no Simples, que é muito mais comum, você tem aqueles valores, aqueles percentuais que eu comentei com você. Mas isso, olha, são informações que normalmente eu passo para os empreendedores para começar a pensar em como abrir um negócio. O mais correto, se você não for fazer um MEI, é você procurar um contador, certo? E aí, quando a gente fala de como é que eu faço isso, é isso que eu acabei de dizer para vocês. Se for um MEI, você entra lá, portaldoempreendedor.gov.br, cria uma conta num outro site do governo chamado acesso.gov.br e, por favor, anota a senha desta conta que você vai criar no acesso, acesso de acessar, acesso.gov.br. Anota muito bem essa senha, porque ela vai pedir o seu CPF, você vai fazer o seu cadastro ali. E todos os serviços do governo, inclusive o seu INSS, em algum momento, quando você vincular a sua conta do INSS, é óbvio, né? Você consegue ver por ali. Então, a tua vida com o governo federal vai estar neste site. Então, não perca essa senha, que é muito comum as pessoas fazerem o MEI e depois esquecerem a senha, porque passa por vários sites e acaba não sabendo de qual é a senha que ele anotou. Então, é muito importante, sempre importante. E as informações que você precisa ter em mãos para fazer o seu cadastro no acesso.gov.br e no portal do empreendedor é a identidade, nome, foto, né, endereço de e-mail. Então, se você não tem um, cria um, anota ele num caderninho, coloca a senha do lado para você não esquecer, porque as pessoas têm um celular que acessa as redes sociais e às vezes não lembra que para acessar essas redes sociais ele criou um e-mail. Seria legal colocar tudo num e-mail só. Então pode ser aquele que você fez para sua Play Store, para baixar lá o Facebook em algum momento. Então, se alguém fez isso para você, pede para a pessoa, anota aqui o e-mail e a senha para que eu possa fazer as outras coisas por aqui também. Porque quando tiver alguma alteração em algum desses cadastros, vem um e-mail para você e você recebe no celular. Então fica tudo na palma da mão, né? Bem mais fácil. Então você vai precisar do e-mail, do número de telefone celular e vai precisar de alguns outros documentos também, porque ele pede o RG, o título de eleitor, se você fez declaração do imposto de renda, porque é obrigatório fazer se você tem um patrimônio acima de 350 mil. Então, se tem declaração de imposto de renda, ele vai pedir o número do recibo,
os dados de contato teu, né? Se tem telefone fixo, se não tem, e o endereço de casa, da sua residência. E não esquece, consulta a prefeitura do seu município para saber se a atividade que você escolheu pode ser exercida naquele local, por conta do alvará, se você for abrir uma microempresa, porque o MEI agora está liberado por conta dessas alterações que a gente teve recentemente na lei. E é muito importante, e eu vou falar importante muitas vezes por conta de que é para frisar para vocês isso, para irritar mesmo, o MEI ele tem alguns limites, algumas restrições. Então se você formalizar como MEI e tiver, por exemplo, salário maternidade, auxílio doença, auxílio idoso, aposentadoria por invalidez, BPC, pode ser que seu benefício seja cancelado. Então precisa tomar muito cuidado na abertura desse CNPJ quando for abrir, para que não aconteça isso, porque uma coisa cancela a outra, é como se você estivesse rendendo para o governo a partir do momento que você começa a ter um CNPJ. Tá? E o sócio de uma outra empresa, de uma daquelas outras siglas que eu comentei com vocês também, não pode ser MEI. Então, se ele é sócio de uma empresa, ele pode ser sócio de outras empresas, mas MEI ele não pode. E dá uma olhada lá no portal do empreendedor, tem umas abinhas lá em cima, que tem quais são as atividades permitidas e ver se a atividade que você pretende, lembra que eu perguntei lá no começo, o que você quer fazer? Então, sabendo o que você quer fazer, você vai olhar se a tua atividade, seja com o nome que você deu ou com o nome que o governo deu, alguma coisa parecida, se ela tá lá, porque daí quando você clica aparece tudo o que aquela atividade faz. Certo? Então, na parte da formalização, até aqui, beleza, né? Aí agora, você pensou em tudo isso, pensou o que você vai fazer e tal, mas qual vai ser o nome dessa empresa que você vai abrir? Você já pensou nisso? Porque seja um MEI, o MEI vai com o teu nome. Se vai ser uma microempresa, você tem lá uma razão social e um nome fantasia, que é aquele que as pessoas lembram de você, que é a tua marca. É importante ter uma marca? Como é que eu me posiciono no mercado? Então é muito legal você fazer uma pesquisa antes se existem outras marcas com o mesmo nome, para que você não seja concorrente de alguém da mesma área ou de uma área distinta, que esteja em melhor ou pior situação que a sua marca naquele momento. Então dá uma digitada lá, né, na barra de pesquisa da internet e olha se tem outras pessoas utilizando aquele nome, porque senão quando a pessoa for procurar lá no Instagram, no Facebook, para comprar de você, não vai te achar, porque vai ter um monte de gente. E mesmo que o nome seja parecido ou igual ou de uma outra, qual vai ser o desenho, qual vai ser a logomarca que identifica de cara que aquela que a pessoa está olhando não sou eu, aquela empresa. Então, pensa direitinho qual vai ser a logomarca que você vai utilizar, se é viável você utilizar o nome, o mesmo nome que uma outra empresa, como é que ela está no mercado, né? Por exemplo, esse é o meu sonho, é ter uma empresa com este nome. E aí, eu vou lá na pesquisa e descubro que aquela empresa, uma outra empresa, tem o mesmo nome que a minha. É legal eu manter? Ou será que as pessoas vão vincular? Existe alguma chance da minha empresa ou daquela empresa crescer tanto que uma atrapalha a outra? Então é importante, muito importante, você pensar sempre nessas questões de qual vai ser o nome, qual vai ser o desenho que retrata a marca, o que ela está querendo dizer para as pessoas. Se você está produzindo, por exemplo, hortaliças sem agrotóxicos, você quer que isso esteja cravado já na marca ou se em algum momento corre o risco de você precisar ou querer ajudar algum amigo que usa agrotóxico e você vai comercializar as coisas dele também. Como é que você organiza tudo isso? Então,
É viável que você pense na marca, no nome e que você faça uma pesquisa de mercado, certo? E aí, você tá aí com esse monte de ideias, com aquele monte de hortaliças em casa, já pensou em alguém para te ajudar a vender? Porque é muito legal a gente pensar que cada pessoa tem a afinidade ou tem a competência ou a habilidade de fazer alguma coisa pontual. Você está fazendo a parte do plantio, do cuidado com a terra, porque você se identifica com isso. E aí tem lá um sobrinho, um amigo, um vizinho, um filho, um irmão, um pai, alguém que tem, né, muito jeito de lidar com as pessoas. E aí ele vai fazer a parte das vendas, porque daí não sobrecarrega. Então, quando a gente está trabalhando com as startups, por exemplo, e a gente participa de premiações, de inscrição em editais, essas coisas, é sempre cobrado qual é a equipe que você tem. E é exigido que as startups, os pequenos negócios, tenham pelo menos uma equipe, não de 4 pessoas, mas de pessoas que tenham 4 habilidades essenciais. E quais são? A habilidade comercial, a habilidade financeira, né? O comercial é quem vende, a financeira é quem vai fazer o registro do que entra, do que sai, das despesas, qual é o fluxo de caixa. A habilidade de marketing, quem é que vai fazer a propaganda disso tudo? Porque quem vende não é a mesma pessoa que faz a propaganda. Porque a propaganda vai para as redes sociais, precisa de estratégia. E quem é que faz a parte técnica, de plantar, de ir atrás, de aprender o que é preciso para que o produto saia? Então, são essas 4 habilidades, as habilidades mais relevantes para que se tenha dentro de uma equipe, mesmo que seja uma equipe de 1 ou 2 pessoas, porque às vezes a pessoa sabe fazer muita coisa. Então, qual é a habilidade que você tem? E as pessoas que estão à sua volta e que podem fazer parte do teu negócio, quais as habilidades que elas têm que podem contribuir ou que você pode aproveitar melhor? Porque a gente faz melhor aquilo que a gente gosta de fazer. Então, se você pega a partir das habilidades, das afinidades, dos interesses, é muito mais fácil dar certo. Então, além da marca, tenha uma equipe que comporte estas habilidades para que você possa crescer. Então, aí vem aquela pergunta, tá, tentei tudo isso e se der errado, o que eu faço para não desistir? A partir do momento que você tem uma equipe, a gente acaba se fortalecendo na equipe porque um ajuda o outro a subir. Então, entre as habilidades todas que eu citei, é muito importante a gente ter dentro desta equipe uma pessoa que seja proativa, que seja otimista e que ela busque estratégias novas de mercado, estratégias novas de produção, sabe? Tudo aquilo que for importante para inovar, que a inovação está em alta neste momento, e se você aprende estrategicamente a contar para as pessoas como que o seu produto é inovador em alguma coisa, além daquilo que você já vende, já compete com o mercado, isso vai te pôr à frente. Então não desista mesmo. No máximo a gente muda o curso, né? A gente não desiste. E quando você monta essa equipe, aí o João Mariano pediu para eu contar para vocês, como é que a gente estrutura, porque todas essas orientações que eu estou dando para vocês foram solicitações do João para que eu contasse um pouco de como funciona a estruturação de um negócio. E a última das coisas que a gente conversou dizia respeito à equipe. Como é que a gente organiza dentro de um negócio quando a gente traz amigos e familiares para dentro deste negócio? A relação de confiança é extremamente importante, é a primeira delas. Mas nós precisamos ter claro que amigos, negócios à parte, estão fora. Então, tudo aquilo que você for fazer, envolver uma atividade comercial, procure fazer um contrato.
Olha, combinei com você que vai ser isto, isto e isto, vai ganhar um percentual, vai funcionar dessa forma. Coloca num contrato. Assinem. Rabisquem todas as folhas, né? Rubriquem todas as folhas. Mas sempre tenha um contrato daquilo que foi combinado. Não só o contrato social no caso de sócios, mas um contrato do que foi acordado, do que foi combinado. Que isso flui melhor e separa as coisas. Para que não haja lá na frente a perda de um amigo, a briga com um familiar por conta de algo que estava escrito. Se estava escrito, acabou. Houve um erro de comunicação ou houve um erro de alinhamento, ou faltou alguma coisa na hora que a gente acordou, a gente faz um novo acordo. Mas procura ter isso sempre claro. Quais são os papéis? Olha, essa atividade é minha, essa é tua. Então, construa um fluxo de trabalho e defina quais são as tarefas de cada um, para que ninguém saia sobrecarregado e que ninguém se sinta prejudicado. Certo? Então, caso vocês tenham mais alguma dúvida ou vocês queiram saber mais alguma coisa, eu fico à disposição. Eu trabalho com essa questão das mentorias para pequenos negócios e cada negócio, mesmo que seja da mesma área, cada negócio é diferente, porque as pessoas têm posicionamento diferente com relação às mesmas coisas. Então, se existem pontos de vista diferentes, nós temos também outros tipos de atividades que podem surgir a partir dali. E eu fico à disposição de vocês para que a gente possa conversar e esclarecer as dúvidas. E eu estou na equipe do João para ajudar vocês com isso.